Yeshua, o Salvador. Yeshua curou incontáveis pessoas, reviveu alguns mortos, expulsou demônios, multiplicou pães e peixes, transformou água em vinho, andou sobre as águas, acalmou tempestades, contendeu com aqueles que comercializavam no templo de Deus, mostrou o caminho da justiça ao povo, resgatou muitos pecadores, e advertiu severamente os iníquos fariseus, que se tornaram grandes inimigos do Filho de Deus, e passaram a conspirar contra a sua vida. Nesse tempo, João Batista foi preso e decapitado, a pedido da filha do rei Herodes, que mesmo entristecido, compactuou com a execução do servo de Deus. Depois da comemoração da Páscoa, Yeshua foi preso, e então levado aos líderes judeus, que o acusaram de blasfêmia, e o conduziram até as autoridades romanas, para ser executado. No entanto, esse era o destino de Yeshua, pois o seu propósito na terra era de remover os pecados do homem, através de seu sangue, e vencer Satanás em um corpo corruptível, e não celestial, porque Adão, o primeiro homem, foi derrotado pelo diabo no jardim do Éden, fazendo com que a morte e o pecado predominassem sobre o mundo. Porém, Yeshua venceu Satanás com o mesmo corpo de Adão, ou seja, o nosso. E então trouxe a remissão de pecados através de seu sangue, e a recompensa da vida eterna, para todos aqueles que crerem nele, e em Adonai, seguindo fielmente seus mandamentos e leis. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Mateus capítulo 26, versículo 28. Assim também o Messias, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Hebreus capítulo 9, versículo 28. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade, e purificar, para si mesmo, um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Tito capítulo 2, versículo 14. Mas, com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Jonas capítulo 2, versículo 9. Muito mais o sangue do Messias, que pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Hebreus capítulo 9, versículo 14. Mesmo contra a vontade de Pilatos, o governador da Judéia, Yeshua foi condenado à morte na cruz, pois os judeus insistiram incessantemente a Pilatos, para que isso fosse feito. Apesar de não encontrar nenhuma culpa sobre Yeshua, Pilatos deu prosseguimento na execução do Salvador, que foi humilhado e agredido pelos soldados romanos, os quais zombavam de seu sofrimento. Já a multidão de judeus incrédulos alegrou-se com tais acontecimentos, pois eles desejavam tão ardentemente a morte do Filho de Deus, que preferiram libertar um ladrão chamado Barrabás, do que ficar ao lado de Yeshua, o Salvador. Após enfrentar muita dor e sofrimento, o Filho de Deus foi pregado em uma cruz, e então houve trevas sobre a terra, durante algumas horas. Quando o Espírito de Yeshua finalmente viu descanso, a terra estremeceu, as rochas se partiram, e o véu do santuário foi rasgado ao meio. Vários túmulos se abriram com o terremoto, e muitos servos de Deus, que jaziam ali, reviveram. Após a ressurreição de Yeshua, eles entraram na cidade, deixando alguns centuriões romanos aterrorizados. Depois de ser sepultado, Yeshua ressuscitou no terceiro dia, e então passou certo tempo aqui na terra, visitando e dando as últimas instruções aos seus discípulos, até que ele subiu ao céu, como vencedor. Leia os capítulos de Mateus do 5 ao 28, e Lucas do 5 ao 24. Yeshua foi o primeiro a descer, e a subir ao céu, e também o primeiro a ressuscitar dos mortos, pois coube a ele ter a primazia em tudo. Adonai concedeu grande autoridade a Yeshua, que foi colocado acima dos anjos, principados e potestades. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Colossenses capítulo 1, versículo 18. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem,
que está no céu. João capítulo 3, versículo 13. A qual figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Yeshua HaMashiach, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, e potestades, e poderes. 1 Pedro capítulo 3, versículos 21 e 22. Também nele, estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo o principado e potestade, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados, e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Colossenses capítulo 2, versículos 10, 14 e 15. Ele que é o resplendor da glória, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas, pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez: Eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos, diz: Aquele que a seus anjos faz ventos, e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho: O teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Ainda no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste, também qual manto, os enrolarás. E como vestes, serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço, a favor dos que hão de herdar a salvação. Hebreus capítulo 1, versículos do 3 ao 14. Entenda os principais fatos históricos e bíblicos aqui no Questões Religiosas e Falsas Doutrinas. Mantenha-se na fé, pois a volta de Yeshua está muito próxima.